Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. A pressão pela demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo continua grande no Corinthians e conselheiros próximos ao presidente Duílio Monteiro Alves pedem que o treinador deixe o clube. Mano Menezes continua na fita. Vamos falar também sobre o que o Corinthians está fazendo para tentar segurar a saída do Gabriel Moscardo. Tem proposta do Chelsea. Vamos falar bastante sobre isso. Eu sou Ivan Andrade e você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta quinta-feira, 31 de agosto. E a gente começa falando aqui neste vídeo sobre a pressão que alguns conselheiros próximos ao presidente Duílio Monteiro Alves vêm fazendo para que o Luxemburgo seja demitido do cargo de treinador do Corinthians. Principalmente depois da partida contra o Estudiantes. A eliminação para o São Paulo ainda não foi digerida e a forma como foi conquistada a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana também não. O time não jogou nada, a entrevista coletiva do Vanderlei Luxemburgo depois da partida também pegou muito mal e alguns conselheiros querem a saída do Vanderlei. Não só conselheiros, como boa parte da torcida. Evidentemente que tem torcedores que gostam do trabalho do Vanderlei e acreditam essa má fase do Corinthians, esta falta de evolução, esta falta de um bom futebol, ao elenco que é fraco. E aí eu concordo plenamente. O elenco é limitado, o elenco tem as suas questões, o elenco realmente não dá uma resposta positiva. O Corinthians é muito mais um time que sofre demais para depois tentar reagir. Né? É um time que vive ultimamente dessa forma. É um time que é reativo. Né? Não é um time proativo, não é aquele time que dá trabalho ao outro. Primeiro sofre e depois tenta buscar um resultado. Nem sempre vai conseguir. Né? Na Sul-Americana, contra o Estudiantes, teve a sorte de levar a partida para os pênaltis e sair com a classificação para a semifinal. Aliás, hoje o Corinthians conhece o seu adversário, que sairá do jogo entre Fortaleza e América Mineiro, jogo lá em Fortaleza, na primeira partida, vitória do time cearense por 3-1. Então hoje o Fortaleza tem uma boa vantagem jogando diante do seu torcedor. Portanto, o Corinthians deve pegar o Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana. Com tudo isso, com classificação, que deveria ser um momento para ser muito comemorado, está sendo ao contrário. E esses conselheiros, eles pedem a saída do Vanderlei, assim como uma parte da torcida, uma boa parte do torcedor, porque entende que o Vanderlei não faz esse time jogar, porque entende que o Vanderlei não coloca em prática ideias, não faz com que o time assimile nada que ele fala, e isso tem gerado um desconforto muito grande. Teve o episódio com o Bruno Maziotti, que também pegou muito mal internamente, discussão na frente de atletas. A diretoria está se virando para tentar colocar panos quentes nessa situação. O Duílio, que tem mandato até o final do ano, ele não pretende trocar de treinador agora. Dependendo dele, o Vanderlei fica até o final da temporada. E isso vai depender muito desses próximos resultados, evidentemente. É impossível, por mais que ele queira uma eliminação, por exemplo, para o Fortaleza, uma eventual derrota para o Palmeiras no próximo domingo, clássico, jogo grande, não tem muito como segurar. Então, a pressão é grande em cima da diretoria, em cima do Duílio, em cima do Alessandro, por uma atitude. Mano Menezes continua aí, esperando um telefonema. Ele tinha uma situação bem encaminhada com o futebol árabe, tirou um pouco o pé, a coisa desacelerou e ele segue aberto aí a propostas do futebol brasileiro. O Cruzeiro, que demitiu o treinador, também tem olhares voltados para o Mano Menezes, e o Corinthians, que tem no Mano Menezes um nome bem aceito por parte
da diretoria, por grande parte da diretoria, é a bola da vez. É o treinador que, em uma eventual demissão do Vanderlei, seria o treinador a assumir o Corinthians. Então, é muito turbulento o momento internamente, tá? É bastante complicado, a pressão é muito grande dentro do Corinthians para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. O fato, muito claro, na minha opinião, é que vai ser impossível segurar o Vanderlei em caso de um insucesso contra o Palmeiras ou de uma eventual eliminação aí para Fortaleza ou para América, no caso da Copa Sul-Americana. Então, muita pressão, muita instabilidade, e você ir para um clássico com essa situação nunca é nada bom. Quero saber a sua opinião com relação a isso. O que você pensa? A maioria dos torcedores acha que é trocar 6 por meia dúzia, outros preferem o Mano, outros acham que o Vanderlei é bom treinador e deve seguir. Claro, e está tudo certo, cada um tem uma opinião e eu quero saber a sua. Comenta aí para mim. Bom, vamos falar agora, minha gente, sobre o Gabriel Moscardo, que hoje saiu a informação de que teve uma proposta do Chelsea, da Inglaterra, de 25 milhões de euros. Inclusive, se fala que o Kia Yorabshian, o empresário iraniano, todo mundo conhece, tem uma grande influência dentro do Corinthians e é um empresário muito forte fora do país, mora na Inglaterra, então teria lá uma facilidade muito grande, né, junto ao Chelsea. Foi feita uma proposta inicialmente de 25 milhões de euros, ou seja, 21 milhões de euros, perto ali de 110 milhões de reais à vista, e mais 4 milhões de euros, próximo ali dos 21 milhões de reais, por metas alcançadas, por objetivos alcançados pelo Gabriel Moscardo. O prazo para a inscrição de jogadores na Inglaterra é até amanhã, quando fecha a janela de transferências lá na Europa. Então, teria até amanhã para que isso acontecesse. O fato é que o Gabriel Moscardo tem 17 anos de idade, completa 18 no próximo dia 28 de setembro. A tendência é que mesmo o Corinthians negociando o Gabriel Moscardo, ele fique no clube, porque ele não pode ser inscrito ainda, porque é menor de idade. Então, a tendência é que o Gabriel Moscardo fique no Corinthians pelo menos até dezembro, até o final dessa temporada. O Pedro, por exemplo, foi vendido ao Zenit e só irá em fevereiro, quando completa 18 anos. O Pedro parou de ser aproveitado no Corinthians. A preocupação é essa. Caso haja uma negociação com o Chelsea, como é que será o aproveitamento do Gabriel Moscardo nesse elenco? Principalmente se o Vanderlei Luxemburgo continuar no cargo. Ele não é favorável a utilizar jogadores que estão vendidos. Ele pensa sempre que jogador vendido está com a cabeça em outro lugar, portanto não deve ser aproveitado. Se isso acontecer, se o Moscardo for vendido, como é que fica a situação? Ele continua jogando? Ele segue como titular? Ou também será colocado de lado, assim como foi o caso do Pedro, como foi o caso do Duqueiroz, quando também foi negociado junto ao Zenit? Hoje eu recebi até um comentário no vídeo que eu fiz pela manhã, de uma menina que é inscrita aqui no canal, da Stephanie. Eu vou até citar o nome dela, porque eu achei bastante pertinente, bastante inteligente o comentário que ela fez. O desejo do torcedor corintiano não é pela saída do Gabriel Moscardo. Evidentemente que não é. Difícil subir um jovem talentoso, bom de bola, parece ter uma cabeça muito boa, ajuizado, bem estruturado na parte familiar. É muito difícil para o torcedor aceitar perder um jogador quando ele é bom. Mas vamos nos colocar no lugar do Gabriel Moscardo ou da família do Gabriel Moscardo. 17 anos de idade. Uma proposta de 25 milhões, arredondando aí, de milhões de euros pelo jogador. Vai ganhar em libras. Vai morar na Inglaterra. Vai disputar a Premier League, vai disputar Champions. Vai estar no centro do futebol mundial. E não tenho dúvidas que será vendido futuramente, se assim for concretizada a negociação, se de fato isso acontecer. Ele vai estar no centro do futebol mundial e será vendido por muitos milhões, muito mais que 25 milhões de euros, num futuro muito próximo. O Corinthians tenta
ficar com pelo menos 10% do jogador. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Moscardo. Tenta negociar aí pelo menos para ficar com 10% desse valor. Mas se coloque no lugar da família. Se coloque no lugar do pai do jogador. É independência financeira aos 17 anos. É o sonho de jogar numa grande liga. É o sonho de disputar uma Champions. O futebol, assim como qualquer outra profissão, é dinheiro. É muito difícil a gente julgar esse tipo de situação, porque não estamos no lugar do envolvido. Falando simplesmente como um torcedor, é de se lamentar. Evidentemente que ninguém gostaria de perder um atleta como Gabriel Moscardo. Agora, vamos tentar nos colocar um pouco no lugar do jogador e da família dele. É a independência financeira da família. É um sonho realizado, tão jovem, de jogar no maior mercado hoje do futebol, que é o futebol europeu. Então, é sempre legal fazer esse tipo de análise, porque nós julgamos com muita facilidade, né? Ah, não pode ir embora. Ah, tem que ficar mais um ano, mais dois. Jogador talentoso no futebol brasileiro dura muito pouco. Jogador brasileiro que se destaca é rapidamente vendido, porque os clubes europeus querem jogadores jovens. O Juliano falou sobre isso depois do jogo contra o Estudiantes. Jogadores jovens. Ninguém contrata jogador com mais idade. Evidentemente que não. Eles querem jogadores jovens que sejam promissores, que tenham potencial de venda e que possam dar lucro no futuro. Futebol é um grande negócio e o Gabriel Moscardo não foge a essa regra. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like. Se você for novo, se inscreva aqui no canal e às 9 da noite eu volto com a nossa live aqui no 12 em Campo. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais tarde. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.